Bom, gente, nós estamos aqui mais uma vez no canal de Volta à Vida juntos e com grande alegria também, expectativa, porque eu esperei por esse dia, Deus dá a oportunidade da gente fazer isso, trabalhar junto com o pastor Diego aqui, e a gente está começando um quadro novo, um programa novo que chama Segredos de Deus, segredos do reino, segredos que Deus tem para manifestar, revelar e que a gente precisa conhecer, isso é fundamental. Então você vai ter uma série de vídeos curtos que não serão ao vivo, serão gravações que estarão e eu farei uma playlist depois para você acompanhar passo a passo sobre os segredos de Deus para a nossa vida, que se a gente não conhecer, a gente não consegue viver com Deus, não é, meu pastor? É verdade. Que Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Muito bom estar aqui com o senhor novamente. Obrigado. E sobre segredos de Deus, pastor, o que a gente precisa aprender? O que o senhor tem a nos ensinar sobre isso? O Senhor Jesus que vai nos ensinar, né? O Senhor Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 13 que é dado conhecer os segredos. Uma outra tradução vai falar dos mistérios, né? Vamos usar essa palavra aqui, segredos. É dado conhecer os segredos do reino de Deus. E aqueles que o tiver terá em abundância, mas aqueles que não tiver, até o que tem será tirado. É uma palavra muito forte, né? Ele usa essa palavra, expressão segredos, no plural. E quando você começa a meditar no Novo Testamento, você vai perceber que, pelo menos por 7 vezes, em vários textos do Novo Testamento, vem essa palavra segredos. Essa palavra aparece indicando algo assim precioso, algo espiritual, né? Dá para entender que quando você lê é como se saltasse Deus dizendo assim, olha, fale sobre isso, saiba sobre isso, isso é importante. Então é esses segredos aí que nós vamos aprender aí nessas séries. Então no Novo Testamento, o senhor estudou lá, investigou que 7 vezes a palavra segredo está manifesta, Deus trazendo um conhecimento novo para a gente. Isso. E qual seria o primeiro segredo que nós vamos falar hoje? Olha, o primeiro é um dos meus favoritos, particularmente, é um dos que eu mais gosto, é o segredo da misericórdia. Esse texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, e ele vai dizer assim: evidentemente, sem dúvida alguma, grande é o segredo da misericórdia. E aí ele vai descrever o segredo. Ele vai dizer: aquele que se fez carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, o que Deus está revelando é que existe um segredo. Segredo é algo que está guardado. Sabe quando o senhor tem um segredo? Algo que Paulo vai dizer, a gente vai chegar depois nesses segredos, Paulo vai dizer dos mistérios de Deus, dos segredos revelados desde os séculos passados. Então tem coisas que estavam ocultas, mas agora por meio da igreja, do Espírito Santo, do Evangelho, Deus trouxe à luz. E ele vai dizer, grande é o mistério da misericórdia, o segredo da misericórdia. E essa palavra, pastor, misericórdia, é a junção de duas palavras que é miséria e cardio. Miséria de miséria e cardio de coração. Por isso que tem aquela profissão do médico que ele se especializa em cardiologia, certo, né? Que é a doença do coração. É a miséria e cardio. É a miséria do coração, que foi o que aconteceu, né? Deus, misericórdia, tipo assim, Deus olhou para nós e conseguiu enxergar na nossa vida a nossa miséria, a maneira como o homem vivia, né? A maneira agora como o homem caído se comporta, né? A direção e o destino que o homem caído está tendo é um caminho miserável, né? Paulo vai chegar a dizer, miserável homem que eu sou. Então é um caminho de miséria. E Deus enxergou essa miséria, posso dizer, a miséria do nosso coração, e eu posso dizer também que a nossa miséria tocou no coração de Deus. Então, essa palavra misericórdia, né, que a gente pede para Deus que Deus tenha misericórdia de nós, é que a nossa miséria, ela toque no coração de Deus, né? Porque é a miséria do coração. É importante a gente conhecer esse segredo, porque assim, de uma maneira bruta, quando a gente fala de um Deus misericordioso, nós estamos falando somente de um Deus bom, que vai pegar os nossos erros, vai fazer de conta que a gente deixa isso para lá,
né? E aí a bondade desse Deus misericordioso é não haver uma cobrança sobre isso. E o Senhor falando isso daí, a gente consegue entender que existe algo muito maior por trás, porque Deus sentiu a nossa miséria, viu a nossa condição, mas ele decidiu entrar em ação para isso. Não foi só fazer uma vista grossa, mas deixou entrar em ação para manifestar. Então, é essa ação que é o segredo que a gente precisa conhecer? Exatamente. Essa ação que Deus fez quando ele enxergou a nossa miséria, que é o segredo, né? Então, grande é o segredo da misericórdia. Qual é que é o segredo? Quando Deus viu a nossa miséria, o texto vai continuar dizendo, ele se fez carne. Aquele que se fez carne. É a encarnação de Deus, né? Que eu falo essa palavra bem, não é reencarnação. Reencarnação, os espíritas que acreditam, sim, é a encarnação. O que é isso? Deus é espírito. É o que a palavra vai revelar. Deus é espírito. Mas ele veio, ele sendo em Filipenses 2, em forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Embora Moisés... alguns textos no Antigo Testamento vai dizer estava com Deus, e face a face com Deus, e Jacó lutou com Deus. Isso é uma teofania, uma manifestação de Deus em alguma forma humana para que pudesse estar com o homem. Sim. Mas o próprio Deus fala para Moisés, ninguém pode me ver e viver. Então, se Moisés visse Deus mesmo como era, a nossa natureza humana caída não ia aguentar. Deus vai falar para Moisés, ninguém pode me ver e viver. Então, ele iria morrer. E Paulo fala em Timóteo, ao Deus eterno, invisível, mas real, né? Então, é um Deus invisível, é um Deus que ninguém nunca viu. João capítulo 1 vai falar que ninguém nunca viu a Deus. Então, Deus não foi visto por ninguém nunca, a forma de como realmente Deus é. Então, esse Deus que sendo em forma de Deus, que a gente não sabe que forma é essa, mas ele não teve como ser igual a Deus, né? O Filho de Deus, mas se esvaziou para assumir a forma de homem. Sim. Então, ele saiu da forma de Deus. Imagine, pastor, Deus, ele criou tudo. Esses montes, aqui tem serra aqui, tem monte, essa beleza, as cachoeiras, o oceano gigantesco, tudo isso foi o Deus que fez. E Isaías vai dizer que tudo isso, ele se assenta sobre o globo da terra, né? Tudo isso aí, os oceanos estão na mão do Senhor. Então, imagine que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus grandão, é um Deus que a terra não cabe. O universo foi ele que criou, ele chama cada estrela pelo seu nome. Então, é um Deus que o universo não cabe ele. Então, esse Deus grandão, ele se esvaziou a ponto de virar uma semente dentro do útero da mulher, para poder nascer em forma de homem. Então, Filipenses vai trazer a revelação. E ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação e se esvaziou. Então, assim, Isso é uma coisa maravilhosa, né? Um segredo. A gente abrindo mão dessa visão grosseira de que Deus fez vista grossa, falou, ó, não vou levar em conta o seu pecado, vem para cá do jeito que você está, né? A gente abre mão disso e entende que o segredo é essa transformação de Deus, né? Desse ser imensurável se encontrando em uma forma humana. Mas por que, pastor, que Deus se fez homem? Que é uma humilhação isso, né? Sim, com certeza. O Deus glorioso abrir mão de toda a glória para virar em forma de homem, se encontrar é uma humilhação. É uma humilhação. Mas vamos lá, o segredo então continua após a ação. O que completa essa ação? Além de se transformar em homem, por que Deus virou homem? Deus virou em forma de homem justamente para... Os profetas já tinham profetizado sobre isso, né? O próprio Deus, quando o homem caiu, profetizou. A primeira profecia da Bíblia, Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria para esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus. Por causa daquilo que a serpente fez, né? Enganou o homem, tirou o homem do caminho. E essa profecia do próprio Deus, que da semente da mulher ia nascer, é uma coisa confusa. O judeu, ele nunca entendeu como da semente vai nascer, porque mulher não tem semente. Essa palavra semente é da palavra sêmen, né? Sim. Quem tem a semente é o homem. Quem gera na Bíblia é o homem. Por isso que a genealogia, você vai ver assim, ó, Abraão sempre gerou a partir Isaac, do homem. Isaac e Jacó. Sempre é o homem que está gerando, né? A mulher é a terra fértil que recebe a semente para ser gerada. Então, esse negócio da semente da mulher sempre foi um segredo, uma coisa difícil de entender. Mas mais difícil de entender é o que Isaías diz, que a virgem vai dar luz. Isso é mais complicado ainda. Como é que uma virgem vai dar luz? E aí, quando a virgem chega diante do anjo, o anjo Gabriel, em Lucas 1, vai trazer a revelação. Ele vai dizer, olha,
o que de ti foi gerado, porque quem gera na Bíblia é o homem. O relacionamento de um homem com a mulher faz nascer um filho, é gerado um Frutifica. filho. O sêmen do homem na mulher Frutifica. Mas o que o anjo Gabriel vai dizer é o que de ti foi gerado pelo Espírito Santo. Então, vem agora Deus se esvaziando e pelo Espírito sendo gerado. Então, não nasceu com essa natureza caída, pecaminosa, né? Nasceu com essa natureza divina, mas ele nasce também por ser gerado de mulher com a natureza humana, né? Justamente porque a gente não podia pagar, Salmo 49, 6 e 7 vai dizer que o preço do resgate da nossa alma é caríssimo e ainda com todos os recursos da terra, ninguém poderia resgatar o seu irmão. Então, a dívida que nós temos com Deus, por causa do nosso pecado, é uma dívida impagável, caríssima. Não tem preço que pague. Então, Deus viu a nossa miséria, Deus viu o nosso destino e Deus falou, já que eles não conseguem pagar, Preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, ele abriu mão de toda a sua glória para poder ser feito igual a um de nós. Então, aquele que podia matar decidiu morrer. Exatamente. Aquele que podia crucificar se crucificou. Exatamente. Então esse é o mistério da misericórdia. Ele continua dizendo, rapidamente, só para a gente entender todo o contexto, né? Aquele que se fez carne foi visto pelos anjos. Então, olha só, Deus se fez carne e os anjos viram. Todos os anjos estavam atentando o que Jesus estava fazendo aqui na terra, né? Os anjos de Isaías 6 que diz, santo, santo, santo é o Senhor, santo por 3 vezes, como se dissesse assim, santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Agora o Filho não está mais lá. Por quê? Porque ele se fez carne e agora ele está aqui na terra. Então os anjos estão lá vendo. Jesus disse, se eu quiser agora eu dou ordem a anjos e eles vão vir combater comigo. Então a palavra vai dizer que ele se fez carne, foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, pagou o preço no nosso lugar, morreu junto com rico, foi sepultado com rico, foi pregado entre os gentios, crido no mundo, e o mundo creu, até os incrédulos, os gentios, o soldado romano, quando mata ele lá, por toda a reação de Jesus, ele vai dizer, o texto vai dizer que o céu escurece, perde a sua luz, a terremoto, e o soldado romano crê, ele vai dizer, este realmente é o Filho de Deus. Então o segredo da misericórdia não é o Deus da vista grossa, mas é o Deus que paga a conta. É o Deus que paga a conta. No nosso lugar. Ele veio pagar em nosso lugar. E o melhor é o final, né? Vai dizer que recebido no céu em glória. Porque diz que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscita, pastor. Esse é o ponto. Ele ressuscita em forma de homem. Tomé, toque aqui e veja que carne, e veja que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tomé toca, vê que ele tem carne, que ele tem osso, que ele é humano, só que ele é humano que agora ele ressuscitou. E a palavra vai dizer que o mistério da misericórdia é esse. Depois que ele pagou o preço, ele foi recebido no céu em glória, né? Eu gosto daqueles salmos, o Salmo 23 vai dizer que Deus meu, por que me desamparaste? É o momento que ele está pagando o preço. O Salmo 24 vai dizer, o Salmo 23, na verdade, é o Senhor meu pastor e nada me faltará, Jesus como bom pastor. O Salmo 22 vai falar dele pagar esse preço, Deus meu. É o 22, o 23 e o 24 vai dizer que agora ele está entrando nos céus e as portas celestiais estão abertas. A palavra de Deus vai dizer quem entrará no tabernáculo do Senhor, né? E ele vai dizer, o texto vai dizer do Salmo 24, me falhou a memória, é um cântico lindo agora. Eu tenho certeza que o Senhor conhece, que diz assim: esse vale a pena abrir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então Jesus morre, paga o preço, sobe
acima dos céus, é o cântico do Salmo 24, porque agora vai entrar, levantai ó portões eternos, porque entrará o Rei da Glória. Ele entra nos céus e vários textos vai dizer, ele se assenta. O que é que Jesus está fazendo agora nos céus? Ele se assenta à direita de Deus. Mas como ele se assenta à direita de Deus? Como Tomé viu, veja, carne e osso. E dessa forma, Atos 1 vai dizer, e ele começou a se elevar aos céus, até que ele sumiu nas nuvens. Aí ele entra, se assenta à direita de Deus, e agora o que Deus vê é um humano. O que Deus vê é um homem, mas um homem que agora pagou o preço por todos os homens. Então, quando pela fé você entrega a vida para Jesus, reconhecendo a sua miséria e que você precisa dele, quando Deus olha para Jesus, Deus te vê. E a palavra vai dizer que Jesus está sentado de Deus, intercedendo por você. Glória a Deus. Então é isso que Jesus está fazendo. Mas aí a gente não pode entrar no outro segredo. Não. Que o outro segredo fica para o próximo vídeo. Para o próximo. Amém? Então você não perca aí, né, uma série de segredos que nós vamos contar aqui. Esse foi só o primeiro. E olha quanta coisa a gente já falou aqui. E para você se inteirar de tudo aquilo que Deus quer revelar a você, não perca essa programação aqui no canal, né, que a gente vai falar sobre os segredos de Deus para a nossa vida, tudo aquilo que Ele quer se manifestar. Pastor, valeu. Deus te abençoe, tá? Amém. Amém? Até a próxima.